se somar todos os advogados que tem no mundo inteiro, no Brasil tem mais. Pare. É. Só no Brasil tem um número de advogados mais do que todo mundo inteiro. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliários em Foco. Totalmente óbvio, voltado ao crescimento da sua imobiliária, voltado à sua prosperidade, voltado a que a sua imobiliária evolua mais. Já quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Quinto Cred, a Superlógica e a Laís, que são empresas que hoje acreditam, sempre gosto de deixar claro isso, que acreditam no mercado imobiliário, pois se investe num projeto como esse voltado à sua imobiliária, é porque, obviamente, acreditam no mercado imobiliário. Então, vamos lá, o papo hoje, ele é, na minha percepção, muito bacana, porque a gente vai falar de uma coisa que muita gente pensa que está em desuso, talvez não, que é o tal do uso capião. Então, você que é de São Paulo, você que é de Curitiba, de Florianópolis, não é para desligar, não, poxa, aqui não tem isso. Vamos primeiro ouvir. Eu estou com o Ricardo aqui, que ele é um especialista em direito imobiliário, é um especialista em uso capião. E eu vou... Ele é advogado, como já falei. Também tem o seu podcast, mas eu vou deixar que ele se apresente e aí a gente vai bater um papão aí. Ricardo, seja bem-vindo. Se você quiser se apresentar pro pessoal, taca pau aí. Barreto, é uma alegria estar aqui com você nesse momento. Primeiramente, eu quero parabenizar você pelo projeto. Legal. Eu quero parabenizar os patrocinadores que acreditam no mercado imobiliário, no projeto que você está. E que o mercado imobiliário hoje, no nosso país, é um dos grandes PIBs que tem. Sim. E quando a gente fala no mercado imobiliário, a gente fala de vários segmentos. E um deles é o direito. Porque o direito, ele entra na vida das pessoas de uma forma muito sutil. Ela vive sem saber que está vivendo o direito. Porque o direito está controlando a vida dela de uma forma subliminar. E quando a gente fala... Muito legal, como assim? Porque, veja bem, você vive em sociedade e você aceita as regras da sociedade. Opa! E todas essas regras da sociedade, elas existem porque houve uma demanda um dia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, antes de me apresentar sobre o que é uma jurisprudência. Boa. A jurisprudência, Barreto, é quando não existe uma legislação que regulamenta determinado fato social. O juiz de direito de primeiro grau, ele enfrenta essa demanda porque a sociedade foi até ele. E daí ele dá uma decisão. E essa decisão é conflitante, porque aqui em Curitiba é uma, em São Paulo é outra, Florianópolis é outra. Boa. Só que daí vai para os tribunais. Então o TJ do Paraná, o TJ de Santa Catarina, o TJ de São Paulo, eles vão dar um acórdão sobre aquele assunto que a sociedade civil buscou junto ao Poder Judiciário. E como tem várias decisões, vai chegar um momento que ela vai ser pacificada. E o legislador vai ver a importância de regulamentar ela. E daí vem uma lei para regulamentar aquilo que a sociedade clama. Boa. E daí a legislação ela só vem na nossa sociedade quando nós precisamos dela. Sim. Então, o mercado imobiliário, por exemplo. Então, nós temos a legislação, nós temos o Estatuto da Cidade, nós temos... Dentro dos municípios, nós temos as legislações que regulamentam. Por exemplo, aqui em Curitiba, quando veio a Copa do Mundo para cá, não teve muita outorga onerosa de alguns imóveis ali perto da Arena da Baixada? O município não fez convênio para vender potencial construtivo para as pessoas fazerem acima? Veja bem, houve uma demanda social, que é a Copa do Mundo. O município ele teve que se adequar para poder dar condições, né? Então houve negociação imobiliária através de outorgas, né? Aonde foi vendido o quê? Foi vendido potencial construtivo para as pessoas fazerem prédios, que onde poderia 3, vai poder 6. Passou 6, tá? Né? Entendi. Enfim, antes de entrar em toda a sessão, me apresentando, né? Meu nome é Ricardo Escher, eu trabalho como advogado. Eu atuo no mercado imobiliário há bastante tempo e eu gosto de falar do assunto uso capião.
Boa. E quando nós falamos da usucapião, nós falamos da sociedade num todo. Porque não é só a pessoa que deseja a sua casa porque não tem a moradia, que é o usucapião urbano, né, especial que fala, mas também a pessoa que tem condições financeiras, que tem um imóvel através de um contrato de gaveta grande, que está há muito tempo sem regularizar, Tá. e você vai precisar contratar um profissional para regularizar esse imóvel. Entendi. Então entendi. tem várias formas de você Maravilha. usar o usucapião no mercado imobiliário para que você possa regulamentar Show. a propriedade, né? Ok, então, para que as pessoas possam entrar nessa mesma toada, o que é exatamente, então, o usucapião? E por que ele é tão relevante para o mercado imobiliário, para que as pessoas entendam? Você que está nos ouvindo, né? Para você ter uma noção, Ricardo, nós temos um público Amazônia, nós temos público Mato Grosso, Santa Catarina. Graças a Deus, a gente hoje, pela informação do Spotify, nós crescemos mais de 500% no nosso podcast e hoje atingindo o Brasil inteiro. Então, você está falando com o público aqui de imobiliárias em todo o Brasil. E por que eu digo nos ouvindo, para você entender? Porque a maioria dos nossos ouvintes, eles ouvem de carro. E por isso que o meu podcast é 40 minutos. E é o limite que eu coloquei, 40, 45, não passa muito disso. Porque ele ouve no trânsito de um lugar ao outro. E por isso que no YouTube não tenho tanto como tem o ouvinte nas plataformas de Spotify, de Prime, que está em todas as plataformas, né? Então, só por isso que eu falo ouvinte, tá? Uhum. Mas vamos lá. O que é exatamente, então, o usucapião? E por que é tão importante e relevante para o mercado imobiliário? Olha só, o mercado imobiliário, para que uma negociação seja realizada e finalizada, você tem que passar por um crivo. Tá. Então, primeiro você tem que ter documento. O documento é o registro da propriedade, que é a matrícula que está no cartório de registro de imóveis. Boa. Então, se você tiver esse documento, você consegue dar o primeiro passo para poder negociar, porque você tem a propriedade. Boa. A usucapião, ela trata da posse. Tá. A posse é quem tem uma relação com a área. A relação com a área chama domínio. Quando você tem o domínio, você tem uma relação. Você pode ter o domínio da área sendo proprietário e você pode ter o domínio da área tendo a posse da área sem o documento da área. Ou seja, você está morando lá. Você pode morar e você pode ter caráter produtivo nessa área. Você pode plantar nessa área. Tá. Você pode Ricardo, exercer uma atividade. O que 90% das pessoas estão pensando agora, que eu também pensei no início, era assim, porque o usucapião é uma coisa que imaginaria? Hoje em dia, né? Interior do Mato Grosso, interior, sei lá, da Amazônia, interior do Nordeste, que mais capitais não teria tanto. E não é bem assim, pelo que você já me falou. Ele é muito mais abrangente, né? Nós temos mais de 30 formas de usucapião. Uau! Então, a gente vai abordar uma ou duas aqui, porque o assunto é muito bacana, sabe? Tá. Então, eu vou tentar dar o exemplo na cidade. Legal. Então, por exemplo, uma pessoa, ela... vamos pensar, já que o foco do podcast é o dono da imobiliária, o corretor de imóveis, Boa. Vamos pensar que eles têm uma demanda de uma pessoa que procurou eles para vender o teu imóvel, o seu imóvel, no caso, só que ela não tem o documento desse imóvel, ela tem um contrato de gaveta. Eu tenho um cliente meu no Acre, uma imobiliária, que ganhou muito dinheiro com isso, de imóveis que eram não documentados. E aí eu te conheço faz tempo, e um dia a gente batendo papo, quando você falou para mim, eu falei, cara, mas peraí, mas Curitiba, São Paulo, Florianópolis, né, que foi uma coisa que aí, confesso que me bugou. Uhum. Então ele procura o cara para vender o imóvel dele, ele tem algum problema na documentação. Daí ele tem... Por quê? Porque o que acontece? Ele tem um contrato de gaveta que ele comprou do fulano, que comprou do ciclano, que comprou do outro. E um vai passando pro outro e é aquele contrato antigo. Tá. Eu vou dar vários exemplos. Boa. Então eu vou te dar esse exemplo e eu vou dar outro exemplo. Uma incorporadora. Ela compra determinado terreno numa cidade e esse bairro está crescendo. Tá. E daí o que acontece? No meio do caminho, essa incorporadora, ela quebra. Só que ela tem 200 clientes que pagam ela por mês, só que ela lotes, quebrou. por exemplo. Só que desses 200 clientes que pagam ela por mês, muitos
Não pagam. E ela não cobra essas pessoas Tá. porque ela quebrou. Então, ela não tem um administrativo que regulamenta Boa. toda essa carteira dela. E os que pagam em dia não vai ter o documento também. Por quê? Porque ele pagou em dia, não tem o documento porque a empresa quebrou. Esse que paga em dia e que tem todos os documentos e todos os contratos, ele não entra na usucapião. Então, Ele pode entrar na adjudicação compulsória. Né? boa. Porque, E o que é adjudicação? é você forçar o vendedor te entregar o documento daquilo que você comprou e ele não está te entregando. Boa, boa. Por que eu estou te colocando isso? Porque as pessoas que estão nos ouvindo nessa hora bugaram. Porque ela fala pro cara, não, então não vou pegar para vender, porque ele não tem o documento. E o que você está começando a dizer aqui, que talvez não ter o documento é um excelente negócio. Sim, porque o imóvel sai mais barato. Porque quem compra o Tá. imóvel nesse estado, ele compra sabendo dessa condição. Então, por exemplo, a pessoa, morreu. E a família agora são 4 herdeiros. Só que o documento é um contrato de gaveta, Boa. que tem com a imobiliária, porque a imobiliária, quando é incorporadora... Eu vou piorar. Esse cara Ela- que morreu era um imóvel financiado. É isso que eu ia Ele falar. não transferiu financiamento porque a parcela era baixa e foi vendendo E estava atrasado a parcela. Boa. E a empresa quebrou. Ixi. Entendeu? Tá. A empresa quebrou, estava atrasada a parcela e o contrato é de gaveta com a incorporadora. Como que ele resolve isso administrativo? Ele não resolve. Tá. Ah, Entendi. mas hoje, Ricardo, tem a usucapião no cartório extrajudicial. É raro. As pessoas falam muito, mas é 5%, 1% de todas as demandas que existem no país. Tá. Hoje ainda, você vai para o Poder Judiciário. Então, porque você precisa resolver um problema que ainda não está pronto o cartório para isso. Porque tem algumas falhas ainda que o cartório extrajudicial não consegue avançar. E o corretor, na tua visão, ele deveria pegar essa demanda? Eu acredito que sim. Tá. Eu acredito que o corretor ele não pode perder a oportunidade do negócio, Boa. porque numa dessa, a imobiliária ela tem até o profissional do direito que vai orientar essa Legal. pessoa. E Tá. quando o corretor ele não perde negócio, esse cliente ele fica na carteira da imobiliária. Porque se você não dá bola para ele vai falar assim, não, aquela imobiliária nem deu bola pro meu negócio. Boa. E o negócio dela, sob o olhar de quem não sabe, não tem aquela informação, Legal, legal. né? Tá. Ele é ruim. Mas Tá. quando você tem a informação de que aquilo pode gerar um negócio, ela é boa. Tá. E uma coisa para quem está nos ouvindo, porque como eu atuo com imobiliárias aí há mais de 30 anos, já pensei o que você pensou, né? Que é tipo, tá, mas o meu advogado na minha cidade não entende tanto disso. Vamos ouvir, porque até ao final eu vou passar os contatos do Ricardo, se ele permitir, porque ele é um profundo conhecedor disso, tem material pra caramba sobre isso para que possa lhe auxiliar. Então, aquela venda, ou o que eu percebo muito nas imobiliárias, eu não vou tocar com isso aqui porque, putz, quando eu fui ver a documentação não existe, isso passa a ser talvez um bom negócio e não mais um sinal de mau negócio. Olha só, Barreto, eu comprei uma empresa falida. Tá, E essa empresa falida, ela tinha 15 imóveis. Daí todo mundo falou que eu era louco. tá, Daí eu arrumei um sócio. E o sócio falou, vamos comprar. E daí eu vendi um imóvel que eu tinha. Minha mulher falou que não era pra fazer isso. Eu falei, Boa. não interessa, eu vou vender. tá. Eu vendi o imóvel e fui lá, paguei todos os impostos que tinha. Era 200 mil de imposto atrasado. E regularizamos todos os 15 lotes. Só um lote que eu vendi depois me deu O retorno. me deu o retorno do que eu entrei no negócio. Tá. Mas eu só entrei porque eu trabalho como advogado e eu enxerguei o negócio Boa. lá na frente podendo dar fruto. Só que no começo não dá. Porque em todo começo da nossa vida, em qualquer coisa, chama-se lei da semeadura. É uma Tá. semente que nós temos que plantar. Legal. E essa semente, ela só vai brotar da terra depois de determinado tempo. Porque para cada Show. tipo de É. árvore tem uma semente. Tá, legal, legal. E dá para o cara pensar nesse sentido com essa analogia, porque, lógico, Sim, vai porque levar um quantas tempo. empresas não quebram e têm um patrimônio? Não é Ô, só Ricardo, passivo. e como é que o... Boa. E como é que o cliente, e como é que o corretor ou a imobiliária amarra o cliente nesse sentido? Ele vai fazer um contrato. Ok. Mas aí, esse contrato, ele não pode, na tua... Porque o que existe no mercado imobiliário brasileiro, né? Onde eu tenho uma autorização para vender,
aonde já não é um mercado que não é mais exclusivo. Então é lógico que o cliente daqui a pouco não vende com ele. Ou daqui a pouco não vende mais. E foi todo um tempo perdido nesse sentido. Mas olha só, Barreto, nós temos a legislação que regulamenta a questão do corretor. Tá. Então, se ele tem um contrato, o dono da imobiliária tem um contrato com a pessoa da ponta, que tem o imóvel e que vai vender, ele faz todo um trabalho para que esse imóvel seja divulgado e vendido. Então, ele sabe quem são os clientes que chegou até dele, porque tem um lead do cliente que voltou até ele. Claro. Agora, se ele descobre, depois que acabou o prazo dele do contrato, que esse cliente, que foi o lead que ele arrumou, que apresentou o imóvel lá na frente, ele pode cobrar. Desculpa te cortar, mas é que a informação é muito quente, é muito boa, tá? Como é que seria esse contrato? Quer dizer, porque o cliente não quer assinar um contrato longo. Você diz da legislação em que sentido? De que eu atendi, eu tenho direito a vender? Não, mas você apresentou. O simples fato desse comprador ter tido conhecimento sobre o imóvel que você está vendendo. Tá. E ele, no dia de amanhã, 6 meses depois que acabou o teu contrato, ele comprou, quer dizer que quem trouxe ele foi você. Claro, né? Concordo. Então, mas e no caso... daí você coloca uma cláusula que se esse cliente... No teu contrato mesmo, você coloca uma cláusula. Vamos pegar só o vendedor, eu não tenho cliente comprador. Porque o cliente comprador, ok. Se caso ele vender para esse cara... Mas o comprador não tem que pagar. Quem paga é o vendedor. Não, boa. Mas o que eu estou discutindo agora é o corretor encontrou um imóvel com problema. Ok. Por exemplo, o meu cliente do Acre, ele tinha um negócio sensacional. Ele amarrava o cliente, através de um contrato, de que ele ia fazer todo o processo, que existiriam os custos tais, na qual o cara já mais ou menos tinha noção, e na hora da venda ele descontava. Só que ele tinha uma coisa que eu achava muito interessante. Não sei se isso é muito complicado para o nosso pessoal que está nos ouvindo ou não, mas só para que você possa ajudar. Ele tinha uma coisa muito interessante. Após ele negociar, se o cara negasse uma proposta na terceira proposta ou quarta, ele era obrigado a vender. Entendeu? Ele tinha um documento que resguardava ele. Você sugere que tenha um contrato, e é um contrato meio simples, para arrumar e vender, e se o cara, depois eu arrumar, ele me sacanear, botar a vender por outro, eu consigo cobrar dele pelos serviços que eu fiz, ou pelo que for, na tua visão? Consegue. Tá. E eu vou falar um pouco a mais ainda, pegando um gancho de uma palavra que você me deu quando nós conversávamos para vir aqui no podcast. Tá. Você falou para mim que todos os contratos seus não vão para o Poder Judiciário. Isso. Então, a orientação que eu sugiro hoje aos donos de imobiliária é que tenham as câmeras. Matou a pau. Isso aí. Que eu gostaria que você falasse isso como orientação a todo mundo agora. Tá. Todos os meus contratos, eles são contratos através da Câmara Setorial, né? Mas vamos pegar um ganchinho, você é a melhor pessoa para explicar sobre isso, de qual a vantagem dele ter um contrato com a Câmara Setorial? 100%. Imagine a demora do Poder Judiciário. Você entra com uma ação sem saber quando vai acabar a ação. Boa. Porque o Poder Judiciário hoje está tão sobrecarregado. Veja bem, 55% de todas as ações que estão dentro do Poder Judiciário são movidas pelo Poder Público. As outras 45% é dividido entre trabalhista, criminal, civil, um monte de discussão. Então, hoje, nós não temos juízes suficientes para julgar todas as demandas. Então, tem um cartório que tem 20 mil processos com o juiz. Imagina, 20 mil processos para você despachar com um único juiz para dar sentença em todos. E o que eu acho super legal da Câmara Setorial é que quando a ação, se o cara malandramente atropela a Câmara e quer entrar pela justiça comum, você entrou contra a pessoa através da Câmara Setorial. Ele malandramente entra com alguma coisa na justiça. Na comum. O juiz fala, não, tô lotado, vamos resolver lá. Não, ele não recebe. Exatamente. O Poder Judiciário não aceita por determinação legal. Ele fala assim, não, é incompetente. É que a competência de uma ação, ela é determinada por várias coisas. Uma no contrato, outra local. Uma das coisas é a lei. A lei
determina que o Poder Judiciário, quando tem cláusula de câmaras Tá. setoriais, ele não pode conhecer do processo. Se Boa. ele não pode conhecer, não pode existir lá. Boa. Então ele já é arquivado na largada. Legal. Vamos ver se ele topa. Vamos marcar um dia um novo bate-papo somente sobre Pode, Câmara Setorial? bem tranquilo. Vamos, então já fica aqui agendado, nós vamos bater um papo sobre isso. Vamos voltar então? Tá. Então você acha que ele deve fazer um contrato com aquele cliente que ele está querendo vender um imóvel, seja um terreno, muito é terreno isso. E com esse terreno, eu faço um contrato com ele, você sugere numa Câmara Setorial, ok? E aí, para daí ele começar a fazer o trâmite disso. Sim, porque daí ele vai na Câmara e ele cobra lá e o processo é muito mais rápido. Tá. Imagina, você vai para a Câmara, você sabe que em 6 meses ou antes você resolve, porque a pessoa tem multa. Tá. Ela tem um monte de coisa e normalmente quem vai para lá tem alguma coisa para perder, porque Tá. você colocou no contrato. Então, por exemplo, o vendedor que não pagou a comissão da imobiliária, pô, Tá. ele tem o dinheiro que ele tem um imóvel. Então, dependendo da situação, você acaba... Ô, Ricardo, qual é o tempo médio? Eu sei que eu estou falando talvez uma idiotice, mas é a cabeça das pessoas que estão nos ouvindo. Talvez não queira perder tempo. Mas qual é o tempo médio que você acha que consegue resolver uma questão documental de um imóvel que você tenha que resolver a questão do uso capião? Mais ou menos. Vamos dar 2 exemplos. Quando você tem um litígio, o que é isso? Quando a parte contrária se manifesta dentro do processo. Tá. E quando você não tem um litígio, quando não tem parte contrária, porque o uso capião ele vai ter o trâmite sem ninguém contestando. Então não vai ter nenhuma barreira do outro lado. Você só vai percorrer os caminhos e as etapas que o Poder Judiciário exige. Tá. Agora, nos 2, por exemplo, a experiência que eu tenho, a média de quando não tem nada é 3 anos. Tá. E dependendo do cartório, dependendo da cidade, sabe? Pode ser mais rápido. Se você souber todo o procedimento, em 1 ano e meio você faz. Agora, tem lugares que tem briga, você demora 10 anos. Por causa da briga, do recurso, da discussão. Depende de cada caso. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um caso que demorou 13 anos. Mas nós ganhamos ação. Então, o meu cliente, ele tinha a posse de uma área rural. Tá. Aonde não estamos falando de coisa pequena. Não, 10 alqueires. Tá. E ele planta nessa área rural. Boa. Só que a área não era dele, era do avô dele. Só que quando o avô dele morreu, o tio dele, a tia dele, o pai dele, mais outro tio, eram herdeiros. E o pai dele morreu, os tios morreram, ficaram os primos. Então quem são os donos da área? Os herdeiros. Claro. Só que como ele tinha a posse exclusiva para plantar e nunca ninguém reclamou, e ele ficou mais de 15 anos plantando e eles não abriram o inventário na época, o que acontece? Eles entraram com o inventário depois e colocaram aquele patrimônio dentro do espólio, pedindo que aquele patrimônio fosse dividido por todos. Meu cliente falou assim, não, esse patrimônio é meu, porque eu estou aqui há mais de 15 anos, a legislação determina que se eu tiver uma função social na propriedade, eu posso reivindicar pela uso capião extraordinária e eu quero isso. Ele me contratou, nós entramos com a uso capião, os herdeiros, através do inventariante, contratou um advogado, fizeram a defesa, nós perdemos em primeiro grau, ganhamos no tribunal e acabou o processo depois de muitos anos. Mas veja bem, meu cliente acabou ganhando. Ele ganhou contra os herdeiros. Mas por quê? Porque a questão a questão da posse, Barreto, ela é muito poderosa. Porque a propriedade ela tem uma função social. E você tem que exercer a função social da propriedade. Você não pode deixar uma propriedade abandonada. Porque tem aquele ditado, né? Se você... Como que é? Se você não cuida... já eu lembro. Enfim, tem um ditado que diz que aquilo que você não cuida, alguém vai cuidar. É outro nome, mas o cerne do negócio é esse. Da mesma forma, Barreto, na esfera da cidade. Então, você pode fazer uma uso capião de um imóvel urbano com 5 anos, sem ninguém falar nada. Porque você está usando a propriedade. Eu estou fazendo agora para uma cliente que ela... teve uma invertida numa situação, que ela levou um golpe, mas ela foi mal orientada na época. E ela deixou de pagar a imobiliária.
Só que a imobiliária, quando ela deixou de pagar a imobiliária não cobrou ela por mais de 5 anos. Uau! E daí eu entrei com a uso capião. A imobiliária entrou na defesa Claro. falando, não podia. Eu só provei pro juiz. Falei, excelência, aqui é a última parcela dela. Não teve notificação falando que está inadimplente. Aqui é o dia da minha ação. Entre a última parcela e o dia da minha ação deu 7 Mas anos. o proprietário ficou quieto com isso também? O proprietário é a imobiliária. Ela deixou passar, o administrativo dela não cuidou. Então, o que acontece? Você tem que ter hoje, Barreto, mecanismos de controle interno que, se não deixar tal coisa, você já tem que notificar. Porque a notificação extrajudicial interrompe o prazo prescricional. Tá, entendi. Mas, por exemplo, existe hoje contratos errados em prazos até comerciais ou mesmo residenciais que levam a pessoa a poder ter direito ao uso capião, né? Ou não, na tua visão? Como assim? Por exemplo, fiz um contrato de um tempo Y. Tá. Um contrato para quê? De venda de imóvel, de parcelamento? De locação, por exemplo. Tá. Locação não pode. Tá. Locação não tem, porque quando você tem a locação, uma das coisas da uso capião é você ter a posse mansa e pacífica. A locação, a posse não é mansa e pacífica, porque o proprietário ele te concedeu ela. Quando tem a concessão do proprietário, você está lá sobre o direito de ele deixar você usar. Né? Então não entra uso capião. Não tem como. Não tem como. Não, porque você deixou a pessoa ficar lá. Tá, entendi. Porque nesse caso, lógico que você tá. Mas nesse caso que você tem é porque a pessoa não pagou o aluguel e a imobiliária não falou nada, é isso? Daí é outra coisa. Aquilo que eu falei para você é o parcelamento do imóvel comprado. Isso daí também, o aluguel é outra coisa, mas do aluguel também dá para entrar. Porque se o aluguel tem que ser pago e a pessoa não falou nada, a imobiliária quebrou, morreu os parentes, os que assumiram não falaram nada, a propriedade está abandonada. Quem está lá, se for um imóvel abaixo de 250 metros quadrados, ela pode fazer uso capião. Daí você me pergunta, mas até apartamento, Ricardo? Sim. Tem vários casos de apartamento que as pessoas fazem uso capião, porque o que acontece? Morreu o dono do imóvel. Um dos herdeiros entrou para dentro. Não abriram o inventário, a família não falou nada. Ele ficou lá, imagina apartamento de 160 metros no centro de Curitiba. É um imóvel sustentável. Pode ser até um dos filhos. Pode ser um dos filhos. Pode ser um dos filhos. Contra os outros irmãos. Boa, ou seja, virou uso capião, sem documento. Acima de 5 anos, se tiver posse mansa e pacífica e você tiver a relação do domínio sozinho com lá, você tem direito ao uso capião. Por exemplo, eu estou analisando um caso agora para entrar como uso capião. Moram 7 famílias num terreno. Cada uma das famílias, ela tem um pedacinho do terreno. Então, tem lá 120 metros quadrados, 180 metros quadrados, 200 metros quadrados, 300 metros quadrados. É um terreno grande, de 2.000 metros. Mas tem 7 famílias ocupando. A lei de zoneamento urbano do município, ela não permite, porque a lei de zoneamento urbano, ela tem uma regra. E a regra, no mínimo, dependendo da cidade, é 360 metros quadrados, não pode casa geminada ou pode casa geminada. Entendi. Só que ali tem 120, tem 180, tem 200, tem 300, então nenhuma atinge a cota. Mas você pode fazer uso capião? Pode. Porque a uso capião, como a base dela é na Constituição da República, a Constituição é a carta magna, ela está acima de qualquer lei ordinária que regulamenta o nosso país. Então tem uma legislação no Código Civil que regulamenta a uso capião. E uma delas é a uso capião urbana especial, aonde dá o direito a cada um pedir o seu. Como são 7 famílias... Por isso que muito caseiro, depois de um tempo, acaba pedindo uso capião. Pode pedir também. Se ele não tiver contrato, tal, se tiver, o cara morreu, a família não falou nada, dependendo da situação, sim. Nós temos muito caso disso no Mato Grosso, não do Sul, do Norte. Várias fazendas, eles fazem a uso capião porque elas estão a terra abandonada. Então o cara tem uma fazenda, ele sabe que aquela fazenda de Sião que ele está abandonada, ele une a terra dele com aquela terra e ele começa a colocar o gado dele lá, ele começa a usar aquela terra, passou 15 anos, nunca ninguém falou nada, ele entra com o uso capião para incluir na área dele. Entendi. Você sabe que aqui perto de Curitiba, Paranaguá, é uma cidade que ela tem muita invasão. Então, os investidores de Curitiba, nós estamos aqui, para quem está nos ouvindo, 100 quilômetros da cidade. Paranaguá é uma cidade portuária e é uma cidade, se não me engano, foi a primeira cidade do Paraná, uma cidade muito forte. Mas o investidor de Curitiba, existe lá, não sei se é uma máfia, o que é, mas que eles já invadem os terrenos. Tem vários processos do capião lá. Tem várias invasões lá.
Eu já ouvi também sobre isso. É. Ô, Ricardo, então, quem está nos ouvindo pode entender, pelo menos eu estou entendendo, que o usucapião é um cheque perdatado quente. É isso aí. Né? Se tiver o direito, sim. Boa. Mas para ter o direito, você tem que enxergar. E você só enxerga se você tiver o conhecimento. Por isso que é importante os donos de imobiliária ter um advogado especialista com eles para dar a orientação devida aos corretores, que são quem angaria os imóveis para a imobiliária. Boa, mas aí a pergunta né? Porque às vezes ele não vai ter um cara especialista nisso. Então, são duas perguntas. Se ela pode ser um diferencial competitivo para a imobiliária, né? Que está claro aqui que pode ser. Mas como é que ela vai fazer? Ela consegue estudar um pouco mais sobre isso? Ela consegue... Porque hoje em dia não tem limites, né? Por exemplo, eu como consultor atendo o Brasil inteiro, tenho escritório nos Estados Unidos. Hoje em dia não tem distância. Hoje o corretor, o advogado também pode atender à distância. Vamos imaginar, você pode atender hoje uma imobiliária no Mato Grosso? Posso. Daqui. Se ela chegar até mim, sim. Só que a OAB, ela proíbe um tipo de propaganda. Claro. O Estatuto da Advocacia ele é diferente, por exemplo, na área médica, você pode fazer propaganda na TV, em outdoor. O dentista, para você ter uma clínica de odontologia, você não precisa ser dentista. Eu, advogado, eu posso montar uma clínica e contratar. A advocacia não. Ela tem uma regra especial única, que ela proíbe um monte de coisa. E uma das coisas que ela proíbe é a autopromoção do advogado. Então, por exemplo, de forma subliminar, se as pessoas entenderem o que eu estou falando como relevante, e eles me encontrarem na rede social, eles podem entrar em contato. Mas eu falar, o meu escritório é tal lugar, você pode me procurar, isso eu não posso, porque a OAB proíbe. Claro. Senão eu recebo um processo ético, é uma incomodação. Sim. Então, hoje, os advogados eles acabam ficando dentro da caixa em muitas coisas porque eles não podem expor. É uma reserva de mercado? Não sei. Mas vamos pensar que a maioria dos advogados trabalham sozinhos. E você pega um grande escritório, como tem em São Paulo, com mais de 1.000 advogados. Esse escritório ele vai dominar o mercado porque ele tem grana para fazer a propaganda. Boa. Então, a ordem, ela acaba tirando essa possibilidade, porém, ao mesmo tempo, ela coloca que é um diferente pouco dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você pega uma estradinha lá, tá o outdoor do advogado se vendendo lá, mas se você analisar, olha só, se somar todos os advogados que tem no mundo inteiro, no Brasil tem mais. Pare. Só no Brasil tem um número de advogados mais do que todo mundo inteiro. Tá vendo? Você reclama que tá cheio de corretor no Brasil. Calma lá, tem mais advogado que corretor. Tem mais advogado, Barreto. É assustador o número de faculdades de direito que tem no país. Então, a ordem, ela tenta fazer a parte dela. Mas, mesmo assim, é muito profissional. E se você analisar, as pessoas ainda elas são carentes de informação. Por mais que tenha muito profissional, as pessoas ainda não têm a informação necessária para que... E tem profissional e profissional, né? Tem gente que não sabe enxergar um negócio. Eu tenho vários amigos meus que falam, quando não tem um problema, vai falar com o Ricardo que ele te dá uma ideia. Então, duas perguntas que eu acho que é importante. Que tipo de documento, ou quais documentos, que a imobiliária deve priorizar ao identificar um imóvel com problema de registro? Barreto, a primeira coisa, ela tem que analisar a matrícula. Na matrícula, ela vai verificar se tem alguma constrição de alguma penhora, algum processo em andamento que a pessoa averbou, se tem cláusula compromissória, que é as resolutivas, né? Se tem alguma coisa que dá a entender que aquele imóvel tem algum problema. Paralelo a isso... Legal. Na cidade dela, onde é o imóvel, ela tem a obrigação e o dever de fazer a busca de certidões no Poder Judiciário para verificar se tem demandas sobre o imóvel, sobre o vendedor naquela cidade. Fora as certidões normal que você tem que saber. E olhar o imóvel. Então, como cautela, para você não vender alguma coisa, o corretor sempre conversa com o vizinho, vai perguntar se o imóvel, ele vai identificar, né? Ele tem a expertise. E como é que a imobiliária pode, na tua opinião, começar, então, ela vai começar, tá nos ouvindo, tá do zero, fala, poxa, peraí, eu acho que eu tenho uma oportunidade aí pela frente. Como é que ela pode, então, na tua visão, que caminhos que ela deve correr para ter esse diferencial competitivo para que ela trabalhe com o usucapião? Eu entendi. A imobiliária, como ela está no mercado, ela conhece os concorrentes dela
e ela conhece quem são os outros players do mercado que estão mal da perna e que estão bem da perna. Boa. Quando o cara que está mal da perna está quebrando, ele tem a oportunidade de comprar a imobiliária daquela pessoa ou a incorporadora por causa do ativo que ela tem. Sim. Só que a maioria que está ferrada, ela não tem condição de enxergar negócio. Quem enxerga negócio é quem, como diz, né? Quanto menos você trabalhar, mais grana você ganha, Boa, né? Porque você tem mais tempo de pensar em negócios. Boa, de pensar na estratégia. Então quando o corretor chega da imobiliária e fala, ó, a imobiliária tal lá tá com problema, porque eu fui no bairro e eu verifiquei que tem muita gente inadimplente. E o cara não tem estrutura para cobrar tudo isso. Então, numa dessas, faz uma parceria. Você pode comprar a carteira dele e você começar a cobrar. Porque a pessoa que está pagando, ela quer o documento. Mas ela não quer se incomodar. Fora esse negócio grande, vamos pensar que eu tenho aqui o cliente vendedor, pessoa física, Tá. e eu tenho o cliente comprador. Ok. Então, eu quero atingir esses caras. Quero atingir o vendedor que tem um imóvel que está complicado. Talvez ele queira Vamos só pensar regulamentar. que ele tem um contrato de gaveta. Pode ser. Que é a regra geral Seu do Brasil. João Pereira, por exemplo, tá? Como é que a imobiliária começa porque, vamos dizer assim, como é que ela se destaca no mercado? Como é que ela divulga? Como é que ela começa? Ela faria pelo fim. Tá. Ela começaria pelo fim. Qual que é o fim? É você saber o problema do cliente. Tá. E qual que é o problema do cliente hoje? Ele não saber como vender. Ah, mas por que ele não sabe como vender? Porque ele não tem um documento. Então, se você começa fazendo uma campanha de que você que tem contrato de gaveta e você que nunca regularizou o imóvel, quer vender o teu imóvel, me procure porque eu tenho a solução para você. Porque o cara que tem um contrato de gaveta, Barreto, ele comprou de um herdeiro que não tinha condição de fazer o inventário. Boa. Só que ou ele tá lá, às vezes, há mais de 8 anos e tá lá. E tá lá. E tá até com medo de mexer. E tá fácil, né? Pode ser, né? Só que ele não sabe. Boa. Só que a imobiliária sabe. E como que ela atinge ele? Através da rede social. Tá. Então, hoje, ela tem que fazer uma captação de lead através Pensar como um produto a mais. É um produto. Porque hoje, por exemplo, na advocacia, eu falo com meus colegas também, eu falo assim, meus amigos, nós temos que ter produtos nas nossas prateleiras. E quais são os produtos que nós podemos oferecer para os nossos clientes? Um dos produtos é a Uso Capião. Você entrega uma solução para o teu cliente de algo que ele tem. Por exemplo, eu estou fazendo Uso Capião agora para uma pessoa que ela é herdeira de um terreno de 7 alqueires, que o pai dela tinha uma dívida bancária absurda e o processo contra o pai dela é muito grande e o terreno está penhorado. Opa! Boa! Peraí, o terreno está penhorado, tem uma dívida e você está fazendo... Ninguém quer mexer. Veja bem, e eles não fizeram o inventário, o pai dele já morreu há mais de 15 anos. E ele planta na terra, só que ele não deve nada para ninguém. Quem deve é o pai dele que morreu, que tem o patrimônio. Uau! E daí o que nós fizemos? Nós montamos... Olha o ponto de vista. Claro, porque o que acontece? O advogado dele que estava fazendo a defesa pro pai dele não tinha visto isso. E a hora que um colega dele falou assim, não, vai lá no Ricardo que ele tem uma ideia. Daí o cara chegou em mim, eu falei, não, faz isso dá certo. Ele falou, dá. Eu falei, dá. Eu falei, pode falar pro teu advogado. Ele falou pro advogado dele, o advogado dele falou, não, pede pro doutor Ricardo fazer então. Então... Tem muito isso. Eu não entro no processo dos outros, sabe? Claro. Eu respeito. Então, ele me procurou e eu entrei com a Uso Capião. Tá. Então, nós estamos fazendo... Porque o que acontece? A Uso Capião é a posse. Não é o direito do cara. É a posse que tá... Então, ele tem a posse, ele exerce, ele depende, ele planta, ele vive de lá. Tá. Ah, mas é contra os irmãos dele. Não tem problema? Só ele que tá lá. Os irmãos não estão. Mas todo mundo vai perder se deixar o inventário dar seguimento por causa da dívida. Tá. Opa, então se tu não vai perder, deixa o meu irmão ganhar. Você abriu esse podcast falando sobre a questão social, sobre a questão da comunidade, sobre essa questão. O Uso Capião, ele pode melhorar o relacionamento das imobiliárias com a comunidade local, na tua percepção? 100%. Veja o Estatuto da Cidade. Ele vem para regulamentar isso. Veja, uma favela com 300 casas. É uma favela grande. Favela normalmente é invasão. Onde as pessoas entram para dentro, não tem o poder público lá. Eles têm gato para luz, eles não têm esgoto, a água é puxada. E eles vão atrás de quem? Dos políticos locais
porque o político, para poder regularizar a vida deles, já que eles estão lá. Daí o que o poder público tem que fazer numa situação dessa, que ele não tem mais o controle da situação? Tá. Ele tem que regulamentar alguma coisa, porque ele tem que dar vida para aquele povo. Ele tem Sim. que dar creche, ele vai ter que dar escola, ele vai ter que dar saúde, porque é a função do poder público. Como ele não teve a cautela de não deixar a invasão chegar lá e a invasão tá lá, hoje o Estatuto da Cidade ele regulamenta para você fazer essa regulamentação. Então ele te dá uma ferramenta para que o poder público indenize o proprietário e regularize o que existe através de uma ação. É isso aí. Junto com o Ministério Público. E é um imóvel, né? É um imóvel. É isso que a imobiliária tem que entender também. Aí. Existe algum segmento específico no mercado que você acredite que a usucapião pode ser mais explorada? Para que a imobiliária que está nos ouvindo, por exemplo, que segmento mais específicos, sei lá, urbano, pequeno porte, o que você diria para a pessoa, ó, mira, olha para cá? Eu acredito que nesse primeiro momento você tem que ter a informação do que é a usucapião. Tá, se você legal. tiver essa informação, você consegue enxergar coisas. Você não enxerga aquilo que você não sabe. Por exemplo, se eu nunca tivesse visto a cor azul, como eu saberia que aquilo é uma cor azul? Boa. Agora, quando eu sei o que significa a usucapião, para que ela serve, aonde ela chega, eu vou identificar negócios que eu nunca imaginaria que poderia ser bons negócios. Show. Então, eu tenho que qualificar os meus corretores para que eles enxerguem negócios e tragam para mim. Para isso, ele pode procurar uma mentoria, procurar um profissional que possa dar a orientação da mesma forma que você dá a sua mentoria para as pessoas. Você pode ter um módulo na tua mentoria que fala sobre isso. Ricardo, você falou um negócio assim fantástico. Eu sempre gosto de dizer assim que a física quântica explica um pouco isso, né? Que vamos imaginar que estão descobrindo a América. Ok. Se está descobrindo a América, está vindo um navio pelo mar. Se está descobrindo é porque ninguém teve ali até agora. A pergunta que eu faço é: está vindo o navio? O que o índio está vendo? O que é aquilo se o índio nunca viu um navio? Então, pode ser um monstro, pode ser uma tempestade, pode ser tudo. Aí alguém vai lá, desce, aí o índio fala: o que é aquilo? Fala, é um navio. A partir de hoje ele conhece. Hoje as imobiliárias não crescem, a grande maioria, porque, na verdade, eu sempre gosto de dizer que o que fez com que ela evoluísse, o que trouxe ela até aqui, é o que ela sabe. E o que ela não sabe, que é o que você acabou de falar, é o que vai levar ela adiante. É o resultado que ela não tem ainda. Exatamente, que ela tem que perceber isso. E como é que, na tua visão, lógico que você também já vai dar o teu contato, caso alguém queira, mas como é que a imobiliária pode formar parceria com advogados especializados para que ela possa simplificar o processo de regulamentação? Por exemplo, o cara que é na cidade dele lá, começar a fazer uma parceria com algum advogado. Eu acredito que a parceria fica muito difícil por causa da OAB. O que ela poderia ter é qualificação para o seu corpo técnico, identificar isso e indicar um profissional vinculado a eles, por exemplo, que trabalha com isso. O profissional tal trabalha com isso na cidade sua. Ou procurar um profissional que entenda dessa área. Mas ela pode atender o cliente, fazer tudo isso através da ponte com o advogado Y. Ela pode ter o advogado dentro do corpo técnico dela. Show, legal. Ricardo, foi um papo... tá acabando, né? É complicado, porque às vezes o papo ele se torna muito interessante. Não, a gente ia longe aqui. E nós vamos marcar novos aí com outros assuntos, que eu acho que isso é bacana. Ricardo, se alguém que estiver nos ouvindo quiser entrar em contato com você, então, por onde, qual é o caminho? Barreto, eu tenho contato pelo Instagram, que é o meu nome, é Ricardo Alberto Escher. Daí, lá no Instagram, tá lá Podcast Sabedoria. Por que Podcast Sabedoria? Boa. Eu estudo muito Provérbios de Salomão. Legal. E Provérbios, ele fala sobre sabedoria. Sabedoria de vida. Ele fala muitas coisas, sabe? Então, eu tenho estudado muito. Eu ouvi, o que me levou a estudar Provérbios de Salomão foi que em um livro que eu li, ele falou assim, se você ler Provérbios durante 5 anos, você vai ficar milionário. Eu gostei do dinheiro. Eu falei assim, o dinheiro traz conforto, ajuda, sabe? Eu falei, eu vou ler. E eu comecei a ler Provérbios dia 1º de dezembro de 2023. Boa. Todos os dias eu leio. E todos os dias que eu leio, eu trago uma mensagem sobre isso para ter um comprometimento sobre
o meu objetivo. Então, eu espero que em 5 anos, né, quando eu terminar esse um dos objetivos, né, eu seja muito sábio e tenha bastante prosperidade nos negócios também. Amém. Enfim, Amém. E... Que você já, para quem não sabe, você já é muito próximo, porque você tem investimentos imobiliários, você já foi síndico de vários, você tem uma experiência já legal nisso. Eu fui presidente da OAB. Foi presidente da OAB, então nós estamos aqui com um cara que que acaba, às vezes, isso é legal, faço muitos né? negócios. Passa uma humildade, mas você é um cara hoje muito conhecido no mercado, então é muito forte nesse sentido. E tua filha na universidade? A minha filha está no 4º ano de medicina. É uma benção. E eu tenho um filho engenheiro que mora nos Estados Unidos. Boa. Eu tenho 3 filhos. O João, que é engenheiro civil, que mora nos Estados Unidos já há 10 anos. Eu tenho a Lara, que tem 20, vai fazer 21 agora, que está no 4º ano de medicina. E eu tenho a Maria, que tem 13 anos ainda. Você veja o que eu acho que fica de recado final, né? A importância do network. Eu conheço você mais ou menos uns 6 anos. 6 anos. Nós moramos no mesmo prédio, na praia, a gente se encontra na piscina. Na piscina. Né? Você foi meu conselheiro quando eu era síndico. Quando você era síndico e tal. E estamos ali. Ele lá, eu aqui, o conselheiro, ele síndico, que vai conversando, vai para o churrasco, vai para isso, vai para aquilo. E você veja como é que são as nunca falamos de negócio. Exatamente. E daí, esse ano, na piscina, batendo um papo... eu falei, cara, vou te levar para um podcast porque é show de bola. Ricardo... e no YouTube também eu tenho um canal. Desculpa. Qual que é? No canal, o meu canal chama Projeto Sabedoria no YouTube. Eu faço vídeos diários sobre a palavra de Deus. Eu tenho uma mentoria, Barreto, que eu ensino as pessoas a terem propósito de vida. Porque muitas pessoas eu vejo no mercado que elas estão perdidas. Então, elas não sabem a sua verdadeira identidade. Boa. E quando elas entendem a sua identidade, elas sabem para onde elas vão. Então, tem muita gente procurando o teu caminho e perdido porque não sabe a verdadeira identidade. E a identidade nossa está em Gênesis 1:26. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Amém. É isso aí. Ô, Ricardo, e como é que soletra o teu sobrenome? É Ricardo? Escher. É a palavra encher, você tira o N e coloca o S. Escher. Tá. Então é Ricardo Escher. É Ricardo Alberto Escher. Ricardo Alberto. Por que eu estou enfatizando isso? Porque no Instagram dele, se você entrar agora, você vai encontrar na bio dele eu tenho 2... Pô, esqueci de falar do e-book, pô. Pois é, pô. Ele já tem um e-book. Vamos entregar o e-book pro pessoal, Barreto? Boa. Vambora, Verdade. Eu tenho 2 e-books lá sobre o Zucapião, grátis. Boa, Eu tava na Hotmart para vender, eu tirei e falei, não, eu tenho que partilhar isso com mais pessoas. Vamos semear que ele vai dar um lucro diferente. Bem isso mesmo, é a lei da semeadura. Você sabe, Barreto, que na palavra de Deus existem princípios. E se você é uma pessoa que honra os princípios da palavra, você é uma pessoa obediente. E para Deus, quem é obediente, ele honra. Amém, é verdade. Então, e a pessoa, ela tem lá me fugiu a palavra. Ela tem casos ali muito bacana. Eu coloco uns exemplos ali poderosos. Então, ela entra no teu Instagram, vai na bio. Ela baixa o e-book. Show de bola. Maravilha, Ricardo. Muito obrigado. Nós vamos marcar um outro para a gente bater um papo. E agradeço a você mais uma vez. Agradeço a você que nos acompanha. Agradeço a audiência. Eu só tenho a agradecer porque a gente fechou 2024, com um crescimento fantástico, com informações de Spotify, de crescimento, de estatística, que foi muito legal. Quero agradecer aos nossos patrocinadores novamente, a Quinto Cred, a Superlógica, a Laís, que apoiam o nosso trabalho, acreditam no nosso trabalho, sempre voltados, obviamente, à prosperidade da sua imobiliária e, com isso, obviamente, felicidade aos seus. Show de bola, até a próxima.